Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa técnica muito poderosa de autoconhecimento. A ideia é aprender a identificar aqueles pensamentos que, muitas vezes sem a gente nem perceber, acabam moldando a nossa realidade. Já aconteceu de sentir algo e não saber bem de onde veio? Sabe aquela sensação de estar meio preso, frustrado ou até ansioso, sem ter um motivo aparente? É quase como um quebra-cabeça. E o mais curioso é que a peça que falta para resolver isso geralmente está bem na nossa frente. Muitas vezes, o que impede a gente de seguir em frente é como se fosse um muro invisível. Um muro que foi construído tijolo por tijolo pelas nossas crenças, principalmente aquelas que nos limitam. Mas e se esse tal código secreto não for tão secreto assim? E aqui temos uma ideia que meio que vira o jogo. Sabe aquela noção de que para encontrar nossas crenças é preciso fazer uma escalação profunda no subconsciente? Bom, a verdade é que não é bem assim. O tal código está ali, ó, na superfície, totalmente visível nos nossos pensamentos de todo dia. Ok, mas como a gente começa a enxergar esse código? É aí que entra a fase 1, o despertar da atenção. Pense nisso como o primeiro passo prático, um método para a gente começar a notar e finalmente entender essas crenças que se mostram o tempo todo no nosso dia a dia. E o mais legal é que o objetivo aqui é bem direto, sabe? É sobre treinar a nossa própria atenção para perceber o que já está acontecendo. Não é nada complicado, é um processo que qualquer pessoa pode começar a fazer. Agora vamos para a primeira de duas técnicas bem poderosas. Pense naquela conversa que rola na nossa cabeça o tempo todo. É como uma rádio ligada 24 horas por dia. A primeira técnica é basicamente aprender a sintonizar essa estação. Esse método, o rastreamento do pensamento consciente, se resume a 3 passos bem claros e diretos: capturar, depois perguntar e, por fim, identificar. Vamos ver como cada um funciona na prática. Então, primeiro, a gente começa a capturar aquela voz interna, o nosso diálogo interior. Aí, quando surge um sentimento negativo, a gente para e faz a pergunta-chave: o que eu estou me dizendo sobre isso neste exato momento? A resposta, aquela explicação que a mente dá para a situação, é ali, bem ali, que a crença se revela. Olha só esse exemplo, é perfeito. A frase "eu não consigo porque sou azarado" é mais do que um simples desabafo. A parte da explicação, o porquê sou azarado, é o que entrega o ouro. Ela expõe a crença central: eu sou uma pessoa azarada. É simples assim. Então, o que é uma crença limitante nesse contexto todo? Ela é bem mais que um pensamento que passa voando. Ela funciona como uma instrução, uma ordem negativa que a gente dá para nós mesmos e que, no fim das contas, molda nossas ações e reações. Certo, agora vamos para a segunda técnica que é essencial, a honestidade emocional. A ideia aqui é fascinante. Nossos sentimentos são como sinais diretos. Eles sempre vêm na esteira daquilo em que a gente acredita. Eles são tipo um sistema de alarme para as nossas crenças. E esse ponto aqui é fundamental. A técnica não é sobre ignorar o que se está sentindo. Muito pelo contrário. É sobre validar a emoção, aceitar que ela é real, mas, isso aqui é o pulo do gato, sem aceitar essa emoção como se ela fosse uma verdade absoluta sobre a realidade ou sobre quem a gente é. E agora, vamos juntar as duas técnicas. É aqui que a gente vê como elas criam uma ferramenta super poderosa de análise e de mudança. É onde a mágica acontece de verdade. Olha só que sutil, mas que diferença gigantesca. Trocar uma declaração que soa como um fato, "eu sou inferior", pela observação de um sentimento, "eu me sinto inferior agora", muda tudo. A pessoa para de se colocar um rótulo permanente e passa a descrever uma experiência, um estado que é temporário. E por que isso é tão poderoso? Porque ao fazer essa separação, a gente cria um espaço mental. Um espaço para poder olhar para a crença que está por trás daquele sentimento sem se afogar na emoção. Em vez de ser a emoção, a pessoa se torna uma observadora, capaz de analisar a raiz do problema com mais clareza. E para fechar, fica essa reflexão no ar. E se, em vez de encarar os pensamentos só como um ruído aleatório na cabeça, a gente passasse a vê-los como mensagens? Mensagens que, uma vez decodificadas, nos dão o poder de reescrever nosso próprio manual de instruções. A grande pergunta é: o que será que esses pensamentos estão realmente tentando dizer?